Vamos falar sobre ARP, o MEC e alguns protocolos de colisão, além de VLAN, situados no âmbito de camada de enlace. Pois bem, a camada de enlace funciona de dois modos. Pode ser ponto a ponto ou difusão. Ponto a ponto seria quando apenas um host envia para outro host específico, havendo a comunicação de um para um. Já na difusão, temos que um host envia uma cópia de arquivo para cada um dos outros hosts a ele conectado. E na Ethernet e as LANs sem fio, geralmente é onde ocorre essa difusão. Pronto. Como temos o modo de difusão, onde muitos dispositivos podem receber o mesmo arquivo, temos que criar um protocolo para acessar esses dados, evitando o quê? O controle de colisão. Dois hosts enviando dados para o mesmo host. E para isso, temos 6 categorias de protocolos. Temos os protocolos de divisão de canal, protocolos de acesso aleatório e protocolo de revezamento. Pronto. Numa visão geral, o que é que a gente quer garantir nesses protocolos? Se tiver um nó, ele terá toda a banda para transmitir seus arquivos. Ou seja, quando ele não tiver concorrência, a gente espera que ele envie os dados na velocidade máxima permitida pelo meio e pelo enlace. Se eu tiver N nós, então cada nó terá uma divisão de certa forma igual para enviar os dados. Não necessariamente todos podem enviar ao mesmo tempo, mas em si que em um determinado espaço de tempo, todos os nós consigam transmitir a mesma quantidade de dados. Esse determinado espaço de tempo pode variar. Outra coisa que a gente quer garantir é que os protocolos sejam simples e baratos de implementar, para não atrasar muita gente. Pronto, agora protocolos de divisão de canal. Temos o FDM e o TDM. No caso, o FDM, se eu tiver N nós, eu vou pegar a minha largura de banda, dividir em frequências, faixas de frequência para cada nó. Nisso, cada nó pode transmitir a uma frequência sem atrapalhar os dados de outro, não havendo assim colisão. Um problema desse desse protocolo, é que muitas vezes haverão nós que não estarão enviando nenhum dado. Assim, em detrimento de outros, eu não consigo enviar muitos dados, pois nesse caso, se eu tiver dois nós aqui, cada um tem uma faixa de 2 kHz para operar. Se um nó não estiver funcionando, somente o outro fica com a velocidade limitada a 4 kHz, sendo que ele poderia estar usando 8 kHz ou mais para enviar os dados. Ou seja, quanto mais nós, mais eu limito a velocidade que os nós irão transmitir. Também temos a TDM, que no caso, cada nó vai ter um espaço de tempo específico para enviar seus dados. Ou seja, se eu estou numa transação chamada 1, eu envio na 1, e eu tiver 4 transações, eu vou ter que esperar as 4 terem sua vez de mandar, para só então eu mandar a minha transação 1 de novo. O problema que temos aí é que também, se nós não estiverem enviando dados, eu demorarei muito para enviar todos os meus dados, pois eu precisaria enviar 10 dados. Aí, nesse caso, eu teria que esperar 40 espaços de tempo até conseguir enviar o meu dado. Sendo que em 6 espaços de tempo, 2,5, eu já conseguiria mandar
caso nenhum dos nós estivesse mandando dados. Pronto, agora temos os protocolos de acesso aleatório. Cada nó consome a banda toda para o envio. Em caso de colisão, espere um tempo aleatório até o reenvio. Quando há colisão, eu simplesmente tenho perca dos dados, de todos os meus dados. Então, no caso, eu tenho que sempre reenviar o dado. Mas aí, para os pacotes não continuarem tendo, se fosse um tempo fixo, quando o pacote desse uma colisão, depois de um determinado tempo físico, os dois nós iriam retransmitir e haveria colisão de novo. É por isso que temos um tempo aleatório para a retransmissão. Um desses protocolos é o Slotted Aloha, que no caso, os tempos de transmissão são em slots e P é uma probabilidade. Essa probabilidade é feita para saber se aquele pacote deve ser reenviado naquele momento. Ou seja, tem sempre a possibilidade dele enviar ou não enviar. Isso depende de quão grande seja P. Aqui no caso temos 3 nós. No caso temos uma colisão entre o nó 1, 2 e o 3. Como houver a colisão, todos os dados precisam ser reenviados. No próximo momento, nenhum dado é enviado, pois nenhum dos nós sorteou aleatoriamente se ele devia ou não enviar, se ele devia enviar o dado. No terceiro momento, o nó 1 e o nó 2 enviam dados, só que aí há outra colisão. Ou seja, o pacote 1, 2 tem que ser enviado novamente. Lembrando que o 3 ainda não enviou seus dados. No próximo momento, 2 envia o dado. Aleatoriamente, 2 viu que ele poderia mandar o dado. Pronto, o dado 2 foi mandado com sucesso. No quinto momento, 1 e 3 tentam enviar seus dados, que ocorre a colisão e logo tem que fazer o processo de novo. O problema desse método é a eficiência dele, que temos essa fórmula em cima, n vezes p vezes 1 menos p elevado a n menos 1. Se a gente fizer um limite para saber para n infinito nós, qual seria a probabilidade ideal, temos que a melhor taxa de amostragem que a gente conseguiria ter seria de 0,37. Ou seja, se eu tiver 100 megas, eu só vou conseguir entregar 37 megas por segundo. Pronto, agora temos a CSM, que é o acesso múltiplo de detecção de portadora. Temos dois tipos, a CA e a CD. Elas têm a seguinte característica: ouça antes de falar, que é chamado de detecção de portadora, e se alguém começar a falar ao mesmo tempo que você, pare de falar. Isso é tido detecção de colisão. Esses são os dois principais princípios da camada desse protocolo CSM. Bem, também temos um recuo exponencial binário. O que significa isso? Como outro protocolo, temos um envio aleatório. Mas como é que ele é feito? Eu pego a quantidade de vezes que o nó foi bloqueado, que houve colisão, e eu pego qualquer intervalo de tempo entre 0 a 2 elevado ao número de colisões menos 1, escolho um número entre esses até enviar um número de novo, evitando, assim, múltiplas colisões com o mesmo nó, entre vários. Pronto. Agora vamos falar sobre MAC, que é um endereço de acesso, de controle de acesso. Ele tem cada interface de nossos aparelhos. Interfaces são meios que a gente consegue ter acesso a uma rede. Geralmente, notebooks têm duas interfaces, no caso a Wi-Fi e a Ethernet. O endereço MAC é composto de 16 bytes hexadecimal de comprimento, o que dá para a gente 2 elevado a 48 endereços. Tem-se que, ao diferente do endereço IP, aqui são únicos
são únicos endereços. O endereço IP também é único, mas quando a gente entra na rede local, eles podem não ser únicos. Mas como é que isso é garantido? É garantido pelo I3E, que é o órgão que cuida da internet em si, que ele garante que as empresas não construam aparelhos com MACs iguais. Pronto, agora tem uma ARP, que ela serve para que cada host, é um modo de fazer com que cada host conheça os endereços MAC e IP de cada host também na sua subrede. Para isso, ela monta em cada host uma tabela ARP. Lembrando que isso é só para a rede interna. No caso, aqui temos um exemplo. Vamos simular um envio de um host até outro host em redes diferentes. Como cada host só conhece os MACs da sua própria rede, da rede que está incutida, então quando eu enviar um pacote, um quadro, de um host até outro host em redes distintas, eu vou ter que sofrer modificações no cabeçalho. De forma que só quem sabe os endereços MACs da outra rede será o switch da outra rede. Então, quando chegar na outra rede, é que eu vou descobrir para que MAC eu devo enviar aquele quadro. Então, essa descoberta de MACs entre redes distintas se dá pelo switch. Pronto, agora vamos falar sobre repasse e filtragem. Pois bem, a filtragem é a capacidade de um comutador de determinar se um quadro deve ser repassado para alguma interface ou se deve apenas ser descartado. Tá. É autoexplicativa, esse é um trecho do Kurose. Agora, repasse é a capacidade de um computador de enviar os dados, os quadros, para interfaces específicas. Uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre o ARP é que quando um host entra na subrede, ele pede acesso a um provedor, ao gerente da rede, para que assim ele consiga o endereço IP e também todos os outros hosts fiquem cientes do MAC dele. Pronto. Isso se chama autoaprendizagem. Ou seja, cada host vai ter uma tabela ARP. No caso seria mais ou menos essa. Que tem o endereço MAC, a interface e o horário praticamente de morte dela. Ou seja, se um host passar muito tempo numa rede, de tempos em tempos vão verificar se ele ainda está naquele endereço ou se ele saiu da rede. Então é por isso que eu preciso do horário dele. Pois assim eu consigo manter sempre atualizada a minha tabela de repasse. Pronto, agora vamos falar sobre a diferença entre comutador e roteador. A diferença principal é que comutador ele funciona só até a camada de enlace, enquanto o roteador é até a camada de rede. Pois o roteador vai mandar para outros roteadores até que chegar no IP do host final. Ou seja, eu preciso ter acesso ao IP dos hosts dos próximos roteadores, para eu saber para quem é que eu envio para um dado chegar de um host a outro. Essa é a principal diferença entre eles. Pronto, agora vamos falar sobre as VLANs, que são redes locais virtuais. Elas servem para isolar o tráfego, porque como a gente viu, na internet, os dados vão para todos os hosts, são mandados uma cópia. E para evitar que muitos dados fiquem circulando desnecessariamente, no caso, para dados da engenharia elétrica, simplesmente por tabela não chegar na ciência da computação, a gente cria VLANs, ou seja, a gente pega um switch e divide algumas portas para cada área, para cada estrutura local. Deste modo, eu otimizo, pois eu não precisaria de um switch sendo muitas portas desperdiçadas na engenharia elétrica nem na ciência da computação. Consigo ter uma otimização do switch.
E também isso seria o uso ineficiente dos computadores. Pronto. Agora temos várias formas de juntar vários locais para ter uma mesma VLAN. No caso, continuando o esquema de cores, o azul mais claro é uma rede e o azul escuro é outra rede. Antigamente era feito uma conexão entre os switches. No caso, eu separava uma porta que ligava a outro switch. Só que isso daí é muito caro e não tinha muitos resultados. Aí agora atualmente é feito como é abaixo, que temos um enlace de tronco, ou seja, ele aponta para um outro switch. Dessa forma a gente consegue ter maior praticidade. Vejam que aqui também eu consigo manter as duas redes.